Olá, pessoal! Boa noite! Como é que vocês estão? Só vou esperar então, pessoal, começar a entrar na live e já vamos iniciar nossa live de hoje com uma convidada super especial, uma convidada maravilhosa e eu tô super ansioso para conhecê-la. Hello, Miss International Ghana! Hello! Então, pessoal, como vocês já sabem, ao decorrer, desde o começo do ano até agora, entrevistamos diversas misses que estão indo à coroa do Miss Mundo Brasil, as candidatas. E agora estamos conhecendo as rainhas que nos representaram lindamente lá no Miss Mundo. Nossa primeira live foi com a Catarina Choi. E agora vamos ter a honra de entrevistar a maravilhosa Anushka Prado, Miss Mundo Brasil 1996 e terceiro lugar no Miss Mundo 1996. A Anushka, que é um ícone no mundo Miss, uma inspiração para várias Misses. E que até hoje ela foi a única brasileira, né? A segunda brasileira e até hoje, até 1996, a última que foi terceiro lugar no Miss Mundo. Então é um honra imenso entrevistá-la. Oi, Lucas. Oi, Tarcísio. Como é que vocês estão? Olha só o Lucas falando que eu botei até terninho, claro, né? Pra recepcionar a música, assim, tá bem vestido. A altura, né, que ela merece. Mas não é sempre que eu dou de terninho, gente. Não é sempre. Então, pessoal, eu vou ficar aqui um pouquinho conversando com vocês até a Anushka entrar. Eu já vi que a Anushka tá aqui na live. Só vou esperar uns mais um minutinho e já vou iniciando. Já vou mandar o convite pra ela. E já vamos começar a nossa live. Tô super e mega ansioso. Lembrando vocês que o Miss Mundo Brasil 2021 acontece em Brasília. E algumas candidatas já estão partindo, mas o confinamento começa na segunda-feira. Então vocês fiquem ligadinhos, porque vai ser uma loucura esse confinamento. Vou estar postando muita coisa sobre elas. E também fica acompanhando as candidatas. Olha o Tarcísio aqui, ó. Não é o Lucas do Road to Miss Texas. Tadinho do Lucas, gente. O Lucas é maravilhoso. Oi, Maine, maravilhosa. Um beijo pra você. Deixa eu ver quantos minutos eu estou aqui na live. 2h25. Ok. Eu já vou mandar convite, então, pra Anushka. Ela tá aqui na live, já que eu olhei. Então, como eu falei pra vocês, hoje é dia de Miss Talk. Nossa convidada é a maravilhosa Anushka Prado, Miss Mundo Brasil, 1996. E também terceiro lugar no Miss Mundo. Já vou mandar o convite pra ela, sem mais delongas. Vamos lá, aqui. Já vamos lá. Olá! Oi, meu amor, tudo bem? Tudo e contigo? Tudo ótimo. Viemos Anushka, primeiramente quero combinando, te olha, agradecer. adorei. Oi? A gente está combinando. Sim, nem foi combinado, né? Imagina se fosse. Maravilhoso, adorei. Anushka, primeiramente quero te agradecer. É uma honra imensa fazer uma live contigo, te conhecer pessoalmente. Tu que é um ícone do mundo Miss, né? Desde que eu acompanho o mundo Miss, assim, em vez de falar da Anushka, sempre pesquisei sobre ti. Então é uma realização de um sonho te conhecer. Muito obrigado por essa honra e por essa oportunidade. O prazer é todo meu estar aqui prestigiando todo mundo aqui no The Perfect Miss Brasil, já pertinho da data do Miss Mundo. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui falando sobre um pouquinho do mundo Miss, sobre a minha experiência, enfim. Sim. E vendo Anushka, todo mundo aqui, que eu tô com saudade, que eu não encontro tem um tempão. Que o bom delícia, das lives gente. é isso, né? Que a gente reencontra as pessoas de Muito forma bom. virtual. Vários amigos meus queridos, a galera do Mundo Miss, muito feliz de estar aqui com vocês. Adorei. Anushka, eu gostaria de começar antes, pedindo para te apresentar para quem ainda não te conhece e contar um pouquinho mais sobre ti. Então, meu nome é Anushka Prado. Eu fui Miss Brasil Mundo 1996. 25 anos, gente. Não fala, não. Até interrompi a apresentação. E fui terceira colocada no Miss Mundo. Que mais? Hoje eu sou modelo, eu moro em São Paulo. Eu nasci no Espírito Santo, representei o Espírito Santo no Miss Brasil.
mas eu me considero mineira de criação porque eu vivi em Minas a partir de 1 ano de idade, então eu tenho, eu me considero mais mineira do que capixaba, mas fui Miss Brasil pelo Espírito Santo. Então também tenho muito orgulho da minha terra, do Espírito Santo. E, enfim, eu tô aqui. Aí moro em São Paulo, já morei na Bahia. A pessoa é brasileira mesmo. Sim. A Nus, quem nos conte, como é que surgiu o Mundo Miss na tua vida? Tu sempre sonhou em ser Miss? Ou aconteceu na tua vida? Como é que foi? Nossa, aconteceu. Na verdade, assim, eu gostava de concursos de Miss quando eu era pequena. Depois eu Sim. fiquei muito tempo sem acompanhar muito os concursos. E aí surgiu o convite, super, nunca tinha imaginado na vida ser Miss Brasil. Era uma coisa assim completamente distante da minha realidade. E por um acaso eu participei meio que na correria, na última hora, ganhei o Miss Brasil e aprendi a ser Miss na marra. Foi bem isso mesmo. A Nus, que tu teve algum tempo de preparação pro Miss Mundo Brasil ou não? Como é que foi, assim? Foi muito corrido? Não, foi muito corrido. Me chamaram para participar do Miss Brasil 1 semana antes do concurso. Porque o Miss... Nossa! Não, foi uma coisa assim, surreal. Parece que, não sei se foi uma coisa divina, que colocou a mão e falou, vai, que vai dar certo. Não sei, na verdade, o que que aconteceu, mas foi isso. 1 semana Sim, antes do concurso, o Márcio Bonfim, que é um coordenador maravilhoso que descobre e já descobriu várias beldades aí no mundo Miss. Eu já conheci o Márcio de Belo Horizonte, de alguns trabalhos. Ele me ligou, me convidando para ir para o Miss Brasil representar o Espírito Santo, que não tinha tido concurso local, regional, né, no Espírito Santo. sim, E aí eu fiquei mais naquela, ai gente, vou, não vou, vou, não vou, será e tal. Aí eu falei, ai Márcio, mas eu tô tendo prova na faculdade, tá meio, não sei se vou dar conta. Aí as meninas iam chegar na segunda, exatamente isso, ia ter a semana do confinamento. Eu falei, ai, eu não sei o que eu consigo adiantar de provas aqui. Enfim, consegui chegar, sair na quarta e cheguei lá na quinta de manhã. Foi sim. uma loucura. E foi isso. Eu cheguei na quinta, o concurso foi. Não, eu cheguei quarta à noite, o concurso foi sexta. Uma Nossa! loucura. Foi uma loucura. 1 semana, foi uma coisa assim. Eu não tive tempo para pensar. Sabe quando você não para Sim, para pensar? Se eu acho que parasse para pensar muito, eu meio que fui no susto e a coisa aconteceu. Foi isso. sim. Anuska, o que foi mais difícil pra ti quando tu se tornou Miss? Assim, o que foi mais difícil de lidar, assim? Ah, primeiro essa coisa, eu acho que essa surpresa foi uma coisa. Foi bom, porque ao mesmo tempo eu não tinha muita noção do que era. Então eu estava muito tranquila, assim, muito sem saber o que, que era o mundo Miss. Então eu fui muito anusca mesmo, assim, sabe? E aos poucos foi meio que caindo a ficha dessa coisa do personagem Miss, da imagem de Miss, enfim, coisas que eu fui meio que aprendendo, vivendo. Então, Sim, isso sim, eu acho que essa falta de preparo, talvez, em alguns momentos foi bom, porque eu não tinha muita ideia, então eu estava tranquila, eu não tinha o peso da responsabilidade do que aquilo representava. Mas sim, também, ao mesmo tempo, eu acho que se eu soubesse antes, tivesse me preparado melhor, apesar que eu não tenho assim, até o resultado final para mim foi surpreendente, ficar em terceiro lugar no Miss Mundo. sim, E mas assim, talvez teria feito algumas coisas diferentes, tivesse sido mais preparada. Eu acho que essa foi. Eu não falava inglês bem na época, eu falava inglês bem de escola, assim, mas isso talvez também tenha sido uma coisa que limitou um pouco. Algumas coisinhas assim que talvez se eu tivesse me preparado para ser Miss, teria sido diferente. Ou não, a gente nunca sabe também, na verdade, né? Mas eu acho que sim, foi isso. sim. Anuska, chegou uma perguntinha agora, a gente perguntar também. Como é que foi o teu confinamento, que foi em Natal, Rio Grande do Norte? E como é que era disputar um concurso na década de 1990? Como é que foi pra ti? Então, na verdade, assim, a década de 90 foi uma década meio de, né, que foi o concurso estava em baixa, então, assim, a gente não tinha tanto recurso, não tinha
tanto patrocínio, enfim. Foi uma época um pouco complicada. A gente não tinha internet, a internet chegou no Brasil em 96. Então, Sim, assim, mas para mim, que não tinha muito esse panorama, foi tudo muito surpreendente, assim. Foi tudo maravilhoso. Eu era um estudante de psicologia, de repente eu virei Miss Brasil, então para mim, tipo, a vida mudou e virou de cabeça para baixo, assim. Mas enfim, não teve muito essa coisa de ter essa. O confinamento foi muito rápido, porque eu cheguei em cima do dia do concurso. E eu lembro, assim, que eu cheguei e era um universo tão novo para mim, que eu cheguei no primeiro dia no café da manhã, o concurso foi em Natal. Eu, tipo, achei que, sei lá, que tinha uma coisa meio que na hora do concurso você se montava para aquele personagem de Miss e tal, mas que ali no dia a dia era meio que uma coisa, sei lá, mais low profile. Eu não sabia que você ficava. Eu não tinha realmente informação nenhuma. Então eu desci para tomar café no primeiro dia, tipo, achando que eu estava na praia. Eu não tinha informação nenhuma. Ah, de sim. chinelinho, com vestidinho, não sei o quê. Sem maquiagem de manhã, acabando de acordar. Quando eu cheguei no café da manhã, que eu já vi as meninas todas lindas, preparadas, eu falei, gente, calma, ainda bem que eu sou pensamento rápido. Então, no minuto, eu já, tipo, voltei, coloquei uma roupa, fiz uma make, tipo, eu não sabia nem me maquiar, mas fiz uma coisinha e tal, e fui lá pra guerra. Foi meio que isso, assim. Mas as meninas, a gente tem um grupo de WhatsApp, somos amigas, eu resgatei várias que eu consegui ter contato. E assim, eu só tenho boas lembranças e boas amizades assim do mundo Miss. Para mim é isso, maravilhoso. Sim. A próxima pergunta era sobre isso, né? Se tu tinha amizade com as candidatas do Miss Mundo Brasil. E se na época tu tinha uma favorita, assim, que tu achava que poderia vencer, assim. Tinham muitas meninas preparadas no Miss Brasil Mundo. A Miss Paraná era lindíssima, que concorreu comigo, ficou em terceiro lugar. A Miss Minas Gerais era uma Miss preparadíssima, tanto que ela ganhou praticamente todos os prêmios da noite, Miss Simpatia, o melhor traje típico. E era uma Miss muito forte, uma torcida bem forte, assim. Enfim, eu acho que tinham muitas meninas que poderiam ter sido Miss Brasil e a gente, na verdade, não sabe né? Os jurados, ali, você está na hora certa, no momento certo, o dia que funciona, e os jurados gostaram e acabou acontecendo, meio que isso, assim. Sim. Anuska, durante o confinamento, tu esperava vencer e quando te anunciaram como vencedora, qual foi teu sentimento na hora? Gente, eu quase desmaiei. Eu não esperava nunca. Eu tava ali, tipo, vou passear em Natal, eu não conheço, meio que nessa pegada, assim. Eu não tinha ideia. Eu não tinha a menor ideia. E quando a coisa foi entrando, eu não achei que eu fosse ficar nem classificada, para te dizer bem a verdade. Sério? Eu tinha essa noção de que eu era uma menina bonita, de que eu tinha competência para ficar. Sim. Mas assim, eu era tão fora daquele universo que talvez isso eu imaginei em alguns momentos que eu não fosse conseguir, assim, que eu não, na verdade, eu não pensava muito nisso. Foi tudo muito orgânico, assim, aconteceu. Mas eu não achava nem que eu fosse ganhar, nem que eu fosse. Eu não sabia, na verdade. E assim, quando eu fui ficando, que eu entrei entre as cinco, para mim já foi assim, uma grande surpresa e eu já estava satisfeita, assim, já estava feliz, muito feliz. E antes de eu entrei com o cabelo preso, né? Eu fiz um Sim. rabo de cavalo e isso era uma coisa que se usava muito pouco na época. E algumas pessoas falaram nos bastidores antes de começar o concurso: esse cabelo não é cabelo de Miss, você é super bonita, mas cabelo preso, Miss tem que ter cabelão e tal. E eu, gente, eu não quero fazer o cabelo preso, enfim. Meio que achei que funcionou e que eu ficava mais à vontade, mais segura, que ia ser mais fácil, que ia funcionar. E Sim. também eu peguei e falei que eu queria isso. Mas assim, não me bateu aquela insegurança, mas aquela dúvida. Será, gente, que... E não tinha ninguém de cabelo preso, na verdade.
E eu falei, ah, vou ver qual é. Porque se eu tô me sentindo bem e segura assim, eu vou apostar no que tá acontecendo. E fui, Sim, segura, tranquila, confiante, assim, de que eu tava bem, de que eu tava fazendo o que eu podia fazer, o que eu sabia, dentro do que eu sabia. E funcionou. sim. Ah, Nusca, eu achei uma coisa que tu falou bem legal sobre a pressão. Porque hoje a gente vê que as misses de hoje são muito mais pressionadas, né? Na internet, nas redes sociais. E já vão com aquele peso pro confinamento, né? Nossa, isso eu acho que é uma coisa ah, que é isso que eu falei. As redes sociais ajudam em muitas coisas. A menina fica super conhecida, ela já vai para o concurso com uma informação de tudo e com bons conselhos, enfim, tem muitos conselhos bons que a gente recebe de toques e você tem que saber filtrar aquilo ali. Mas essa pressão de hater, de tudo que a gente vê hoje nas meninas, pode ter o lado bom de você aproveitar o que realmente você pode absorver daquilo tudo, Sim, mas eu acho que essa coisa de é um peso realmente em alguns momentos da cobrança, de torcidas, de então você tem que ter um psicológico forte para conseguir lidar bem, né, com a situação e saber filtrar o que é daquilo ali. É isso, é uma personalidade já meio que segura, saber o que daquilo ali dá para você filtrar e usar como um bom conselho, como, né, uma boa dica. E as coisas que são ataques gratuitos, que a gente vê muitos, a gente tem que deixar para lá, ver se tem algum proveito em alguma coisa, algum fundo de verdade também. Não é se achar a dona da razão, fazer o que eu quero e pronto, acabou. Ah, isso aqui tem algum, né, algum cabimento, e aí você usufrui disso. Mas é isso, tem que ter um psicológico forte hoje, muito mais do que na minha época, que a gente ia e, tipo, ninguém ficava sabendo. Ah, se eu fizer alguma coisa aqui, alguma merda, para falar a verdade, ninguém vai ficar sabendo. sim. E, tipo assim, tem muita gente que não tem psicológico bom, né? Que acaba se afetando por um hot pix, por um comentário, ao ver outra candidata. E a gente vê que isso acontece muito nos dias de hoje, né? Muito, muito, muito. E assim, aquela sensação de comparação, de você achar que a outra está muito mais preparada, achar que aquilo, que aquela roupa, que aquele. Eu senti isso quando eu cheguei no Miss Mundo, assim. Aqui no Miss Brasil foi muito rápido, mas Sim, assim, quando você chega, que você vê as meninas tão preparadas, você fica tipo, que mundo é esse? Lá realmente caiu a minha ficha do que era ser Miss. Porque aqui tinha sido tão rápido e depois, entre o Miss Brasil e o Miss Mundo, foram 18 dias. sim, E eu tive entrevistas na televisão, viajei, ia arrumar vestido, ia adiantar prova de faculdade, foi uma loucura, assim. Então eu não tive nem essa coisa de processar muito o que estava acontecendo, porque foram 2 dias antes do Miss. Uma semana que eu fiquei com isso na cabeça, fui para o concurso, cheguei 2 dias antes, e depois mais 8 dias para ir para a Índia. Quando eu cheguei lá, que tipo, estou na Índia, no Miss Mundo, eu sou a Miss Brasil. Aí que eu comecei a ter essa noção do preparo, da expectativa de tudo sim. que as outras candidatas de vários outros países tinham. Então, assim, aí você começa a ver o universo. Eu comecei a conviver com esse universo, assim, realmente ali, né? Foi no Miss Mundo. Sim. A Nusca, eu recebi uma pergunta que eu recebi bastante sobre ela, então eu vou te perguntar, que é sobre o teu vestido. Eu vou ler aqui pra ti. É verdade que no Miss Mundo Brasil tiveram que ajustar o seu vestido? Conte para nós sobre isso. Verdade verdadeira. Ainda teve esse enredo. A gente foi tanto enredo. Eu falo que eu não podia, não devia escrever um livro, tinha que ser uma Barça, uma enciclopédia. Cada, cada coisa um capítulo, assim, cada acontecimento. Então, o meu vestido chegou 2 horas antes do concurso. O voo, Sim, o Alexandre Dutra, na época, estava começando. Eu acho que eu fui uma das primeiras misses que ele fez vestido, acho que talvez um ano antes, ou ele estava começando. Eu passei minhas medidas por telefone, ele chegou em cima da hora, ele perdeu, parece que tinha um voo à tarde, não sei por que ele não conseguiu pegar esse voo, ou perdeu o voo, alguma coisa.
E as meninas foram pro estádio onde que ia ser o concurso do Miss Brasil, tipo 2 da tarde, para já começarem a se arrumar, a, né, se preparar. Não ia ter ensaio esse dia. Mas como meu vestido não tinha chegado e eu, tipo, não tinha outro vestido para concorrer, se não fosse aquele, ia ser, tipo, não ia acontecer. Sim. Porque foi muito de última hora e eu realmente não tinha nenhuma carta na manga. O vestido chegou 7 da noite, o concurso estava marcado para 9. Eu fiquei esperando no hotel, falei, se o vestido não chegar, não sei como é que vai ser. E aí, 7 da noite ele chegou, quando a gente provou o vestido ficou perfeito, só que estava tipo 20 centímetros menor do que eu, curto, mas Gente, sim. era uma coisa que não tinha como disfarçar, assim, não era um pouquinho, você colocava um salto mais baixo, alguma coisa assim. Realmente era uma coisa que, por sorte, ou sei lá, anjo da guarda, alguma coisa desse estilo, o vestido era branco. Sim. Então, a gente pegou cortou um pedaço do lençol do hotel que era branco, e aquilo na hora foi aquele desespero. E agora, o que que a gente faz? O que que a gente faz? Na verdade, eu não sei quem teve a ideia mirabolante, se foi o Alexandre, se foi minha mãe, se foi o Márcio, que eram os três que estavam comigo, e cortou um pedaço do lençol do hotel, colou com cola quente Meu e colocou um Deus! strass em cima, juro, 5 minutos. E eu fui concorrer com esse vestido, o Miss Brasil. E não sei como esse negócio vazou, tipo, todo mundo ficou sabendo que esse vestido hoje saiu em todas as revistas possíveis, imagináveis, que o vestido tinha ficado curto, que eu. Foi bom para mim, assim, que eu sabia que eu era descolada, que eu consegui resolver a situação. E esse vestido depois ganhou o melhor traje típico, já com seus devidos ajustes no Miss Sim, Mundo, né? Foi isso, uma história, um vestido assim icônico mesmo, porque cheio de história para contar. sim. Ah, nossa, e ninguém reparou no vestido, ninguém viu assim no dia o vestido. Eu acho que lá na confusão do dia não sei, era a barra, né? Era só na barra, assim. Então, era tipo rezar pra eu não pisar em nenhuma beiradinha e o negócio dar um creque e soltar e ficar estancado. Mas eu nem pensei nisso, na verdade. Eu fui, ele ficou na medida certinha. Botei Sim, fé e fiz a coisa funcionar. Eu acho que ninguém percebeu, assim, ficou um truque bem truqueiro, assim. A gente colocou embaixo, né, a barra do lençol branquinho, colocou o strass no meio lá do palco, luzes e tal. Acho que se alguém percebeu, eu não fiquei sabendo, assim. Depois, realmente, que vazou a notícia de que o vestido tinha sido emendado e eu ganhei o Miss Brasil mesmo assim, e ainda veio em forma de bons elogios, assim, para mim. sim. Anuska, um dia tu era uma estudante de psicologia e no outro dia Miss Brasil. Como é que foi essa mudança na tua vida, assim? Foi surreal, assim, foi o que eu falei. Eu não tinha muito essa noção do que era ser Miss Sim, Brasil. Eu não não teve aquele peso, mas assim, quando eu voltei de Natal, por exemplo, eu já fui recebida na minha cidade, né, Governador Valadares, onde eu morava na época, minha família, no carro do Corpo de Bombeiros, com um desfile na cidade. O prefeito estava me esperando com flores, o reitor da faculdade, tinha vários outdoors na cidade toda. Então, assim, foi uma coisa meio. A gente fez uma coletiva de imprensa, assim, porque ninguém sabia que eu ia concorrer ao Miss Brasil. De repente, você mora sim, numa cidade de interior, é um estudante de psicologia, e agora tem uma Miss Brasil aqui de Valadares. Então, foi uma loucura, assim, quando eu cheguei na cidade, né? Da noite para o dia. E assim, eu corri para adiantar provas da faculdade, era muito meu foco mesmo, tanto que eu terminei psicologia, sou formada. E aquilo, até o Miss Brasil, era assim, meu projeto de vida. Era, né, sim, trabalhar com isso, era me formar. Eu me formei, mas assim, a vida tomou outro rumo depois do Miss Brasil. Realmente é um antes e depois que não tem como, assim, dizer que
que não muda e que não é surpreendente. Sim. Anus, como é que foi a tua preparação para o Miss Mundo? Já que tu teve um pouco tempo, né, para se preparar. Pouquíssimo tempo, né? 18 dias. Não teve muita preparação, assim, na verdade. A gente mandou fazer os vestidos, é, fez todas as reformas, o que precisava ser feito nos ajustes, pensou nos Sim. trajes. Eu fiz entrevistas, vim para São Paulo, fiz algumas entrevistas. Foi meio que uma loucura e tentando adiantar a prova também, para poder na faculdade também não ficar, porque eu tinha pouco tempo e eu não conta, como eu não contava em semis até, o concurso foi em outubro. Eu não sabia como é que ia ficar a questão de faltas, enfim, coisas que eu não tinha me preparado para acontecer. Foi tudo tão corrido que eu não tive nem muito o que pensar, assim. E eu acho que foi bom, assim. Eu fui meio que no susto e quando eu vi, eu já estava lá. Mas, assim, isso completamente sem informação, sem saber o que era semi, sem Sim. saber me maquiar direito. Tinha um amigo que me dava uns toques de, você tem que fazer isso, 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 mas não teve nada super. E foi muito no instinto. Eu levei as roupas que eu já tinha, com algumas roupas de patrocínio que eu ganhei, mas tudo quase que praticamente meu, fora os trajes de, né, das finais e tal. E foi isso, não teve preparação praticamente nenhuma, assim. Eu não conhecia quase nenhuma outra Miss para pedir alguma informação, para pesquisar sobre. Eu fui. Sim. Quando eu ganhei, eu não sabia que tinha Miss Mundo e Miss Universo, para você ter uma ideia. Sério? Sério. Me convidaram para ir para o Miss Brasil, eu fui e não sabia para qual concurso. Depois, se eu ganhasse, o que, que eu não parei para pensar nisso. Eu fui, vou concorrer ao Miss Brasil e, sei lá, eu sabia que tinha Miss Mundo, que tinha Miss Universo, mas eu não sabia para qual concurso, para qual que eu iria depois se eu ganhasse. O meu, eu não sabia, eu era tão desinformada sobre ser Miss, que tipo, eu fui e não, quando eu cheguei lá que eu fiquei sabendo que era Miss Brasil Mundo, e no meu ano foram 2 concursos, né? Era a mesma organização. Sim. Mas foram 2 concursos separados. Teve alguns anos que é segunda colocada. No meu ano tiveram 2 Miss Brasil, a Mundo e a Universo. Então, assim, foi isso. Eu fui aprendendo com a coisa acontecendo e as informações vindo e eu pegando aquilo ali e é isso. Sim. Anus, como é que foi o processo de escolha do teu vestido para o Miss Mundo e o teu traje típico? O traje típico foi isso. A gente, na verdade, não tinha tempo e não Sim. tinha muitas opções. Então, eu não escolhi nada. Eu sabia que um dos vestidos, que o branco já estava na minha medida, talvez ou fosse, sei lá, adaptado. Eu sabia que ia usar em alguma situação, mas nem sabia se ia ser típico, se ia mudar de tingir, sei lá, não sabia. E aí o outro foi feito meio que baseado na medida desse, e eu só vi no dia de viajar. Não experimentei nada, 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 nada. Fez tudo em cima da hora. E não tive muita escolha, não escolhi nada e cheguei lá e falei, é isso, é incorporar o negócio e dar conta do recado. Sim. Anus, que eu vi que alguém perguntou, já vou te perguntar, a gente tá falando de vestido, e depois eu volto para as perguntas do chat. O Sim. Tarcísio te perguntou: eu amo a tua produção na final. Foi tudo ideia tua ou teve fit? Não teve ideia minha nenhuma. Era o que eu sabia fazer, assim, a roupa, é isso que eu falei. Chegou, eu vesti, o vestido estava super largo para mim no dia da final, tanto que se vocês Sim, repararem, o vídeo eu estava meio que segurando assim, porque ele tinha aquela coisa aqui, mas ele não tinha, ele era um tomara que caia. sim. Então, eu emagreci muito na Índia, emagreci uns 4 quilos, assim. E como ele era tomara que Nossa, caia, foi. Ele ficou meio, tipo, se eu desse uma respirada, caía. sim, Então, eu fui ali, né, toda meio durinha, segurando o vestido e vamos ver o que que dá conta. E aí foi isso, assim. O traje típico também foi aquela loucura, aquela invenção de colocar uma cabeça naquele traje branco, fizeram os ajustes, tiraram a saia sim, emendada, colocaram uma saia mais fantasiosa e fui. E aí foi isso. Não sim. teve escolha minha, nem de cor, nem de nada, nem palpite nenhum.
não deu muito tempo, assim, de parar para pensar. Sim. Anuska, eu gostaria de saber de ti. O Miss Mundo do teu ano aconteceu na Índia e foi um ano bem turbulento, né? Porque teve aquelas manifestações e tudo mais. Como é que foi pra ti estar no meio daquela situação? Como é que tu controlou o teu psicológico também durante grandes dias de confinamento? Então, a gente, eu assim, realmente para mim, eu já tinha viajado, feito algumas viagens, tinha ido para Disney com 15 anos, já tinha conhecido Nova York, mas assim, não tinha ideia nenhuma muito de como que funcionava um país, né, Ásia, que tinha alguns costumes diferentes, enfim. Eu não fiquei, a gente não fiquei sabendo sobre essa coisa dos protestos, não tinha internet, então a gente meio que Sim, antes foi tão corrido. Então, assim, eu não tive essa informação de que o concurso estava sendo um concurso super polêmico, nada disso. Então, eu fui para a Índia, cheguei lá, ainda tive o infortúnio de perder minhas malas na chegada. sério? Foi. Gente! Toda a minha bagagem foi extraviada. Eu cheguei tipo, com a roupa do corpo. E fiquei 4 dias assim. E Chocado. então assim, foi bom. Eu nunca acho que nada acontece por acaso. Assim. Foi bom e ao mesmo tempo foi ruim. Primeiro que eu, nesses 4 dias, não fui a muitos eventos, não fui porque Sim, eu não tinha nenhuma roupa para usar. Então, assim, eu dei aquela ambientada, né? Um fuso horário grande, de 8 horas na época. Então, eu consegui dar uma recuperada nisso. E fui também sabendo a coisa dos protestos. Mas eles blindavam sim, muito a gente em relação a ver essas coisas. sim, Então, assim, a gente tinha pouco acesso. A gente, quando ligava a televisão, óbvio, passava sem parar, mas eu também não falava super bem inglês e ficava meio que vendo algumas coisas sobre o concurso, mas não entendia muito bem. E, claro, a gente tinha os jornais no hotel que a gente via a proporção que a coisa tinha tomado lá. Mas, assim, a gente era tratado como chefes de Estado, assim, de segurança, a gente não podia andar de elevador, a gente não podia comer nada fora do hotel, toda a nossa comida era provada, tinham segurança em todos os andares, enfim, foi uma coisa louca, assim. E a gente ficava ali muito naquele mundinho ali, naqueles, sei lá, sim, 3 andares que estavam as meninas, e a gente saía para ir pro ensaio, para alguma foto. Quase não teve fotos externas, foi quase tudo meio que dentro do hotel, e depois a gente teve uma viagem para fazer as fotos de maiô, que foi para Seychelles, que a gente vai falar disso daqui a pouco, eu imagino, mas assim, foi surreal essa coisa de. Porque eu não sei, como eu não tinha muito essa proporção, eu não sabia o porquê, eu não entendia muito o porquê de todos aqueles. Eu sabia a causa feminista, de que eles não concordavam, achavam que era né, uma exploração do corpo da mulher, enfim, essas coisas que a gente ainda ouve muito e vê muita coisa a esse sim. respeito, mas assim. Quando teve aquele, né, que um cara se matou, se suicidou em praça pública, colocou fogo no corpo, a gente tinha a proporção do que estava realmente, que a coisa era mais séria do que a gente imaginava. E quando a gente saía para os ensaios, que a gente passava de ônibus, né, nas ruas, era uma corrente humana, assim, de guardas por todas as ruas, eles iam abrindo caminho para a gente poder passar. Então, Sim. assim, a gente tinha uma ideia. Mas eu acho que, assim, a gente que é brasileiro já tem meio que um jogo de cintura para situações de perigo, assim, levemente. As meninas, eu acho que Verdade. tipo, né? Você já, sei lá, de se defender, de não ser uma pessoa tão medrosa de situações atípicas. Então, assim, agora tiveram muitas meninas que ficaram com o psicológico muito abalado, muito mesmo, assim. Menina que mora na Europa, a vida, né, europeia, que não está acostumada a ver tipo de violência nenhuma e então desestabilizou muita gente a coisa dos protestos. Realmente foi difícil, mas é isso, estamos lá, vamos ver qual é.
Sim, verdade. Anuski, como é que foi o teu contato com os indianos, com a cultura, também com a comida, o fuso horário? Como é que foi para ti estar em um país diferente, com uma cultura também tão diferente do Brasil? É isso, a cultura é muito diferente da nossa, né? A comida eu estranhei bastante. Eu tinha ainda. Eu era meio aquela coisa meio adolescente, meio chatinha com comida, não comia algumas coisas. Sim, E por isso que eu até emagreci. Mas assim, eu também me viro em qualquer coisa, em qualquer lugar. Eu como pão, eu como doce, eu como biscoito. Eu não passo aperto, sabe? E meio que isso, assim. Graças a Deus não tem muita tendência para engordar, então a coisa foi tranquila nesse sentido. Eu tenho muita vontade de voltar na Índia, porque eu conheci sim, muito pouco, como todas as meninas, assim, porque a gente ficou meio que nesse esquema presa, né? Meio que restrita. Então a gente não podia ir em lugar nenhum, a gente não viajou, a gente não conheceu. Agora o povo é muito hospitaleiro. Eles amam concurso, né? Para começar, assim. Então, aonde a gente chegava, eles queriam ver, eles queriam as poucas pessoas que tinham acesso a chegar até a gente, sim, eles apaixonados assim por concurso, apaixonados. E realmente quem gosta é aquilo, é um brilho no olho que você vê, é um carinho que, né, resplandece assim, a pessoa nem precisa ter acesso a chegar perto. O olhar já diz, né, tudo. Então é meio que isso. Eu me senti acolhida lá, apesar da confusão dos protestos. Eu sabia que que eles tinham uma preocupação grande por ser, né, meninas de muitos países, mas que as pessoas, que a maioria das pessoas ainda admirava a gente e achava lindo e queria ver e meio que isso. sim. Anuska, como é que foi o confinamento do Miss Mundo? Quem foi tua colega de quarto? Ainda tem contato com elas? A minha colega de quarto foi a Ana Mafalda, uma portuguesa maravilhosa. E eu reencontrei agora na pandemia, você Ai, que acredita? legal! Juro. Nós começamos a reencontrar algumas meninas do Miss Mundo há uns, sei lá, eu acho que porque passou muito tempo, na época a gente não tinha esse acesso à internet, e aí acontece, Sim, casa, muda de nome, então nem sempre você consegue ter acesso a procurar. E aí eu lembro que um dia eu comecei a meio que no Face é, procurar os nomes e meio que colocava Miss e tal, e começou a aparecer algumas meninas. Tem um missólogo que também começou a fazer um grupo e mandava alguns vídeos e fotos, e a gente meio que foi se juntando, assim. E agora na pandemia, eu falei, ai, gente, eu tenho que achar a Ana, porque ela era uma figura engraçadíssima, queridíssima. E assim, a gente perdeu completamente o contato depois do Miss. Eu sim. procurei tanto que eu consegui encontrar. Consegui encontrá-la no Face, depois a gente ficou amiga de Instagram também, a gente se segue. Ana Mafalda, uma querida, assim, eu só tenho boas lembranças da nossa convivência juntas. E acaba que você sempre fica amiga mais das latinas, tem a facilidade da língua, dos costumes, a gente se Sim, junta mais. Então eu tive a Marissa, que era a Puerto Rico, ela me salvou. Teve um evento nesses 4 primeiros dias que eu estava sem a mala, sem roupa nenhuma, e que a gente tinha que ir, que era uma apresentação de alguma coisa, e ela me emprestou uma roupa. Ela era sim. pequena. Tem até esse vídeo em algum lugar da internet. E a calça também ficou super curta para mim, mas sou agradecidíssima. Ficou uma calça meio pescador e tá na moda e tá tudo certo. Hoje é tendência. Verdade. É tendência mesmo. Falando sobre o confinamento, chegou outra perguntinha pra ti aqui no chat, que eu já vi, vou te perguntar, que foi do Gente, tem um monte Tarcísio. de pergunta que eu não tô respondendo a ninguém, porque é tanto assunto. Ai, que lindo, gente. Sim, Tanta eu vou gente que eu perguntar amo. tudo no final, porque é muita pergunta que chegou. O Tarcísio te Adoro. perguntou: Mulher, o que você tem a dizer sobre a Miss Venezuela e top 5 no teu ano, Ana Sepinska? Ana Sepinska hoje está no nosso grupo. Ela era uma Miss muito preparada. Como sempre, Sim, Venezuela é aquela Miss que todo mundo espera. Eu não sabia disso, segredo, né? Até chegar no Miss Mundo.
Sim, Então, aí eu lembro que tava aquele tititi de Miss Venezuela vai chegar, Miss Venezuela vai chegar. E eu, gente, por que vocês estão, tipo, que ela é, tipo, favorita, ela é a mais bonita? Aí, não, as Venezuelas sempre ganham. E foi realmente, né? Naquela época, foi a Alicia Machado, foi Miss Universo. No meu ano era a Venezuela, Miss Mundo, a Jaqueline. E tinha sim, essa coisa delas ficarem sempre entre as 5 classificadas. Então fica aquele tititi, né? E ela realmente era uma Miss super preparada, super maravilhosa. Ela tinha um jeito muito sexy, assim, de se portar. E no final, quando estava chegando, eu não sei se isso ajudou ela em alguns momentos, mas eu acho que em alguns, como estava rolando muita coisa dos protestos, eles pediam pra gente, tipo, desfile de biquíni. Não pôde, a gente não pôde ir só de biquíni. Teve que todo mundo se virar, combinando ou não, tendo ou não alguma coisa para tampar o bumbum. Então não sim. podia ir fazendo aquela exposição da figura, tipo. Aí eu lembro que ela colocou um casaco, mas aí chegou no dia do concurso, ela não queria usar, ou tomou alguma repreensão assim, no sentido de ter tirado o casaco numa hora que não podia. Então ela tinha esse lado assim latino de ter aquela coisa. Eu não sei, eu acho que isso pode ter sido prejudicial para ela, mas mesmo assim ela ficou super bem classificada, né? Ficou em quarto lugar, eu acho, ou quinto, não lembro se ela foi quarto ou quinto. Mas era uma Miss muito preparada. É impressionante quando você vê uma Miss Venezuela de perto, porque elas são tão preparadas, elas são tão feitas para aquilo funcionar. A maquiagem é impecável, a cor do cabelo, o jeito que se veste, o corpo todo harmônico. É uma coisa assim realmente impressionante. Uma Miss, para gente do mundo Miss, ver a preparação e a competência assim de levar aquilo ali com que elas tinham, né, naquela época. Tem até hoje, na verdade. Sim. Anuska, a Miss Mundo atual na tua época era a Jaqueline Aguilera, que era da Venezuela. E como é que foi o teu contato com ela e com a Julia Morley? Teve muito contato com elas durante o confinamento? Então, a Jaqueline chegou praticamente, deve ter sido na semana, uns 4, 5 dias antes, né, para passar a Sim, faixa, participou de alguns ensaios, mas era aquela coisa bem do assédio, assim, a gente falou pouco, assim, e tiramos fotos, a gente participou de alguns jantares juntos, mas eram 88 candidatas e era realmente uma coisa um pouco mais inacessível. A Júlia ficou muito perto da gente, porque com a sim, coisa dos protestos, acabou que ela estava administrando aquilo ali, né? Que eu falei, muitas meninas ficaram meio que desestabilizadas com a coisa né, do que estava acontecendo, de via no jornal e questionava, enfim. Então a gente teve realmente esse acesso a ela, assim, de estar ali. Eu não sei como ela é normalmente, mas ela era muito acessível no nosso ano, assim, as reclamações, as queixas das meninas, o medo. Então ela se ficou muito assim próxima. A gente tinha o tempo inteiro. Queria perguntar, queria saber, tô com medo, não sei o que. A gente tinha meio que um acesso a ela quase que livre, assim. Eu, por falar pouco inglês, na verdade, não fiquei amiga dela de conversar, mas assim, eu senti essa segurança da presença dela ali tomando conta de tudo. Eu não sei se ela é sempre assim, né? Porque como a gente só participa um ano, não tem essa noção, mas eu sim, achei ela bem acessível, assim, no nosso ano. sim. Anuska, o que foi mais desafiador para ti durante o Miss Mundo? Nossa, na verdade, assim, você pode falar como desafiador ou não também, porque primeiro que é o que eu falei, como eu não tinha muita ideia, eu não tinha esse pensamento de que era um desafio ou de que eu tinha essa proporção. A coisa de perder as malas, para mim, foi uma coisa bem que realmente no último dia, assim, já tinham 4 dias que eu estava lá, eu falei assim, gente, se não chegar, eu não tenho como, eu vou embora. Porque eu não tinha nenhuma roupa, eu ia ficar lá um mês, 24 dias, Sim, e eu não via muito que uma solução
A gente, na época, a vestimenta, as meninas indianas, a maioria, era 90% quase que da população só usava saia. Então a gente saía na rua, saía assim, passava, né, pela rua, até as meninas que varriam rua, policial, todas vestidas com sari, e era uma coisa completamente longe da minha identidade. Então eu pensava, se eu tiver Sim. que sair para comprar roupa aqui, por exemplo, como que eu vou fazer? Porque eu sou Miss Brasil, eu vou ficar andando de indiana, para mim aquilo era meio que quase uma fantasia. Sim. Então, assim, essa coisa de perder as malas foi. Algumas coisas que talvez tenham sido, mas eu não tinha proporção, a coisa de falar inglês, talvez tenha sido um desafio, mas assim, eu me comunicava, eu sempre fui para frente, sempre fui, sabe, descolada e me comunicava com todo mundo, falava o que eu queria, precisava, todo mundo me entendia, sabia o que eu queria pedir, o que eu queria fazer, enfim. E talvez essa falta de informação do que era, entendeu? Porque eu acho que eu senti falta de ter tido um mínimo de informação do que eu estava indo encarar, assim. E eu não tinha isso. Tudo bem que para mim não foi um problema, um peso, mas Sim. poderia ser para uma menina que de repente fosse menos para frentex ou menos conversada, ela se sentisse talvez muito desprotegida ali, sem saber de nada, meio que perdida mesmo, entendeu? Então, mas para mim não teve esse peso, mas talvez tenha sido alguma das coisas que me fizeram ali ter algumas dificuldades. Sim. Anu, suas gravações no Mesmo Mundo em biquíni foram em Seychelles. E como é que foi essa experiência de estar em Seychelles? Como é que foi as gravações? Conte um pouquinho mais sobre. Nossa, essa parte foi tipo o céu, né, gente? Primeiro que a gente podia andar, tipo, sair do. A gente ficou num resort que era beira-mar, então a gente ia pra praia, a gente fez as filmagens todas, a gente podia ficar de biquíni, tomar um sol, nadar. Então foi aquela coisa que a gente ficou livre durante esses dias. As filmagens, assim, por causa dessa tensão, né, que estava na Índia, quando a gente foi para Seychelles, chegou lá as meninas que, né, tinham um peso muito grande, relaxaram também. Então foi quando a gente Sim. interagiu, conversou, sentou numa praia, fizemos as filmagens com as crianças e foi maravilhoso a música, né, que foi toda gravada na praia. Então foi aquele astral de leveza durante essa semana que foi em Seychelles, sem aquela preocupação de não posso beber água em lugar nenhum, não posso comer nada fora do hotel, não posso andar de elevador, não tinha elevador, mas tudo bem, andar livremente para ir Sim. na praia, na portaria do hotel, sei lá, fazer essas coisas normais do dia a dia, assim, sem ter que ficar o tempo inteiro preocupada né, com esse tipo de coisa da segurança. Então foi um bálsamo, assim, foi aquela semana de respiro e recarga de energia mesmo, assim. Fora que o lugar é maravilhoso, sensacional, sem precedentes a belezura, assim, né? Sim. Eu tenho uma perguntinha para ti, vou te fazer também, que foi sobre o teu traje típico. Tu esperava vencer e qual foi a tua reação quando tu foi chamada para o top 10, já que tu foi a última, né, a ser chamada para o top 10? O traje típico jamais esperava vencer, né, gente? Era o vestido do lençol que ganhou Miss Brasil, que passou por um ajuste, que foi o traje típico. Então foi aquilo, meu Deus! Na hora que me chamaram no traje típico, eu não entendi que estavam chamando o Brasil. Fiquei meio que, tipo, era uma escada, né? A gente na escada, e eu meio que, gente, quem foi essa que ganhou? Não vai descer essa escada? E era eu. Demorou, tipo, tá, uns 10 segundos, acho que eles chegaram a repetir, não lembro. Ou alguém me deu é você, desce, não sei o que. E eu, tipo, nossa, eu não acredito, tipo, demorei pra cair a ficha. E o top 10, se eu já não esperava o Miss Brasil, você imagina o top 10 do Miss Mundo, assim. Assim, eu não tinha aquela coisa de, eu não acho que eu tenho competência ou que eu não sou bonita para ficar. Sim, Mas são tantas sim, meninas. Primeiro que são incontáveis tipos de belezas e uma variedade de raças e de
né, que você, tipo assim, você não sabe, na verdade. Porque é uma coisa mundial e meninas de todos os tipos, de todas as culturas, de todos os tipos de personalidade. Então, e todas estão ali, têm a competência para, né, ganhar nos seus países, enfim. Então, eu realmente não esperava, mas assim, tomei um susto quando eu entrei entre as 10, já estava assim, por mim, super feliz. Nossa, top 10. Eu não tinha ideia de que já tinha tantos anos que o Brasil não se classificava. Então, para Sim. mim, assim, top 10, ok. Quando eu entrei no top 5, eu fiquei um pouco mais medrosa. Mas quando eu fiquei em terceiro, que eu cheguei a falar, tipo, nossa, eu fiquei em terceiro, e o Bonerges, né, que era o coordenador na época, tinha ido, e ele falou, sua classificação foi maravilhosa. Tinha, eu acho que 13 anos, desde 86, que uma brasileira não ficava entre as 3 primeiras, e depois de mim, né, 25 anos, ninguém nunca chegou tão perto, mas eu não tinha essa ideia. Então, assim, foi surreal para mim ter chegado. Foi. E aí, quando eu voltei e que as pessoas me procuraram e que eu comecei realmente a cair a ficha do que era ser uma Miss Brasil e ter ficado em terceiro lugar no Miss Mundo, quando eu cheguei aqui, eu tive a dimensão da importância do que eu tinha conquistado. Sim. A próxima pergunta foi basicamente sobre isso, como foi tua reação, né, pro top 5. E no momento da pergunta, eu lembro que a tua pergunta foi sobre a mulher, sobre mulher. E como ele se sentiu? Ele ficou muito nervosa? Como é que foi? Na verdade, para mim foi assim, eu fui péssima na resposta ao meu ver. Eu não queria falar muito para não. Eu fiquei super nervosa. Primeiro a gente recebe as perguntas antes, né? Isso é sabido por Sim, todos. Eu li sem meio que achar que nunca eu entraria, né? Tipo, eu não imaginei, eu não prestei muita atenção. Dei aquela passada de olho, imaginei, vou falar isso, mas assim, não imaginava que realmente eu iria responder uma pergunta. Então, e a pergunta que caiu para mim era uma pergunta muito óbvia, que era se uma mulher pode ter uma carreira e uma família ao mesmo tempo, meio que isso. Para as indianas, talvez, na época, fosse uma pergunta, não sei, polêmica ou nova, ou a situação da mulher trabalhar muito e ter uma carreira e ser, né, bem-sucedida. Para mim, eu fui criada só pela minha mãe. sim, Então, aquilo era meu universo. Totalmente, assim, eu não tinha nem o que perguntar, eu quase que falei, é óbvio que sim, meio que a minha resposta foi meio que essa, assim. Pode ter uma carreira e a mulher está cada vez mais conquistando seu espaço. Eu dei uma resposta tão sem pé nem cabeça, tipo, repetitiva, assim. Primeiro que eu estava nervosa, não imaginei, não pensei sim, antes o que eu ia responder. E para mim era uma coisa muito óbvia e muito presente na minha vida desde que eu nasci. Então, assim, eu tive aquela coisa de, com uma palavra eu responderia. É óbvio que sim, né? Tipo isso, mas aí respondi meio que nesse sentido falando isso, mas assim, sem sim, enrolar muito, sem discursar muito, sem, né, falar muito sobre o assunto, que para mim realmente era uma coisa muito comum na minha vida, muito usual, né? Eu nem conseguia ver uma vida sem ter aquela situação, que era uma sim, mãe em casa, cuidando só da família. Isso para mim não existia na minha realidade. sim. Anuska, durante o confinamento, tu esperava chegar tão longe de conquistar o terceiro lugar pro Brasil? E tu tinha alguma favorita, assim, na época? Eu não esperava chegar tão longe de jeito nenhum. Eu achava que eu poderia chegar, me achava competente, sim, mas é isso. Eu não falava inglês, eu tinha algumas coisas que eu imaginava que talvez eu não chegasse tão longe por causa disso. Por não falar inglês, por de repente não ser essa coisa do peso das faixas que as pessoas falam. Mas eu também não tinha muito essa ideia. Para mim, as brasileiras, eu acho a brasileira tão maravilhosa, a gente tem um tipo tão diverso. E para mim, tipo, todo ano ficava entre as primeiras. Eu não tinha Sim, essa ideia de que era uma coisa tão pouco usual.
Mas ok, eu não tava assim com esse pedido de vou ganhar, e se ganhar, ganhei, se não ganhar, tá ok, vou fazer o melhor que eu posso dentro do que eu sei, e meio que nesse espírito. E calma, porque como eu não tinha proporção, eu tava. Quando eu fui entrando entre as finalistas, eu fui ficando um pouco mais preocupada. Preocupada, assim, no sentido de, meu Deus do céu, a coisa meio que aconteceu. Mas ali, na hora do concurso, na hora de chamar, a minha tradutora, que era a minha chaperona, ela ficou super nervosa quando eu entrei. Ela, ai, ela é brasileira. Minha Miss Brasil, não acredito, a gente tá precisando tanto desse título. Nossa, que coisa maravilhosa, não sei o que, não sei o que. Ela falando e eu meio que, Elizabeth, eu... Nossa, fica tranquila, Beth, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Ela, ai, tô com medo de não conseguir te traduzir. Eu falei, não, qualquer coisa que você falar, tá tudo bem, pra mim tá tudo ótimo. E assim, sabe, a pessoa sem noção. Então, foi muito isso pra mim, assim, sabe? E eu não tinha muito. Eu fiquei um pouquinho nervosa quando eu fui entrando entre as finalistas, foi dando aquele frio da barriga de, ai meu Deus, eu posso ganhar, né? Eu tô Sim. no páreo. Mas rolou, assim, deixei rolar e o que vier, eu vou me virar aqui com o que acontecer, que era muito esse speed mesmo. Sim. A Nusca, tu teve contato com a Miss Grécia, que ganhou o teu ano, que foi a Irene Escliva? Vocês ficaram amigas, esperaram que ela vencesse? A gente não ficou amiga, mas ela era muito preparada. Primeiro que ela fazia uma maquiagem, que era uma coisa do outro mundo. E eu Sim. mal sabia me maquiar. Eu lembro que eu ficava olhando, assim, ela se maquiar e meio que tentando fazer parecido, assim. Ela fazia um olho preto maravilhoso e era aquilo. Ela já sabia que aquilo funcionava para ela, então ela tinha uma fórmula que ela ia repetindo. E essas coisas que a gente aprende depois com o mundo Miss, né? Que você já sabe, tem aquela segurança de que aquilo ali funciona, de que aquilo ali, né, para você dar certo. Então ela era uma Miss muito preparada. Então, isso era uma coisa que eu admirava nela, assim. E realmente ela era maravilhosa, maravilhosa, assim. Eu não achava que... Não tinha, assim, aquele tititi igual a Venezuela, a Estados Unidos também meio que tinha essa coisa de ficar esperando chegar. Não tinha muito esse tititi, mas eu já sabia que ela... Eu imaginava, assim, na minha cabeça, que ela era uma das lindas que poderiam entrar ali entre aquelas finalistas. Porque ela realmente fazia coisas que funcionavam muito para ela. E ela tinha uma postura o tempo inteiro lindíssima. E tinha aquela coisa de rainha que a gente sabe que Miss, né, tem essa pegada. Sim. A Nusca, o Miss Mundo ele teve diversas provas. Qual foi a que tu mais gostou, assim, de fazer, de realizar? As provas, na verdade, assim, como foi um ano muito atípico, essa coisa dos protestos, a gente ficou muito limitado de acontecimentos externos. Sim. Porque eu lembro que várias coisas não aconteceram, que a gente ficava até o último minuto sem saber se iria ou não participar. Tipo, inclusive no dia da final, a gente levou o traje de banho, o biquíni, o Sim. maiô, teve que improvisar esse paninho em cima, ou uma canga, um pano, ou um casaco, alguma coisa que tampasse o bumbum. E também a gente não tinha muita ideia. Então, as provas era tudo meio que de última hora. Tipo, se eles conseguissem fazer alguma coisa externa, eles deixavam a gente meio que no stand-by, estejam meio que prontas, mas várias coisas na última hora eram canceladas porque eles não sentiam segurança em nos levar para os lugares. Então, Sim. a gente ficou muito limitado. Teve a prova de, tipo, talento, né? Que eles falam, tipo, um jantar de família e tal, que você apresenta uma prova. Eu dancei um samba, uma coisa meio que, assim, bem... Não tinha nenhum talento super especial para nada, na verdade, cantar, de declamar. Aí, só que eu sambava bem, dançava bem e tinha que fazer alguma apresentação de alguma coisa, eu meio que falei. E era simpática, sorridente, enfim, o pessoal gostou, adorou, comentou com o pessoal da organização que eu dançava muito bem. Eu não danço tão bem assim, não, enganei bem também. Mas, enfim, era o que eu consegui pensar meio que para fazer.
E as outras provas eram coisas assim, que é isso que eu falei. Algumas coisas foram canceladas, tinha algumas coisas de esporte, mas hoje tem muito mais do que tinha na minha época. E Sim, essa coisa a gente ficou realmente nessa limitação de sair, de ficar no hotel quase que o tempo todo. A gente passou por 3 cidades na Índia, né? Que sim, foram acontecendo essas provas. E meio que isso, assim. Eu acho que essa a que eu achei mais divertida foi essa dos talentos, que eu achei ótima. E teve no dia das perguntas, né? Que você vai ter um jurado, você fica na frente do jurado, assim, cara a cara ali. E, e respondendo, mas eu, assim, o tempo todo muito tranquila e falante como eu sou, assim, e conversando como se estivesse batendo papo com você, assim. E você sim. tem que se produzir como se fosse no dia, né, da final, com seu vestido na minha época era o vestido de gala, e aí entrava numa sala que tinha as mesas com o jurado ali cara a cara, ele perguntava as coisas, a tradutora me falava, eu respondia, ela traduzia, e tudo ali no bate-papo, muito tranquila. A gente teve também uma prova de maiô também que foi fechada, que não foi Sim, só para os, né, pros jurados, até porque a gente não podia, na época ainda tinha, hoje em dia nem tem mais biquíni, maiô, essas coisas, mas na final a gente levou o sari e levou o biquíni, porque a gente nem sabia se a prova de maiô ia acontecer até o último minuto do concurso. Então foi isso, assim, foi natural. sim. Eu imagino que essa questão dos protestos é bem turbulento na época, né? Até porque era tudo uma coisa muito imprevisível, né? Ninguém sabia o que podia acontecer. Foi isso, foi muito. E eles tinham muito medo, né? Muito. O pessoal da Sim, organização tinha muito medo do que. Porque, quer dizer, 88 meninas, cada uma de um país. Se acontecesse alguma coisa, tipo, ia ser meio que uma coisa mundial, assim, né, diplomática ali entre países. Então, eles tinham realmente muita preocupação com a nossa segurança. Então, era tudo. Se for arriscar qualquer coisa, não arrisca. Meio que nessa pegada, assim. Então foi muito isso, assim, detector de metais, a gente não podia encontrar com ninguém. A minha mãe foi na última semana, uma tia, o Bonerges, tinha uma sala que a gente tinha que descer, que era assim, um manual de foguete para poder chegar. O negócio sim, assim, passava por não sei quanto entrevista. Minha mãe levou uma sandália, minha sandália na gravação da Seychelles quebrou o salto, que era do meu traje típico. E aí eu liguei, né? A gente falava com a minha mãe. E eu falei, mãe, compra uma sandália nova e traz que a minha quebrou. O sim. salto. Para passar essa sandália. Porque, tipo isso, detector de metais, provar que não tinha nada. Para poder a coisa passar no crivo lá da segurança. Sim. Anuska, a gente gostaria de saber de ti. Depois de 13 anos, tu conquistou, né, o terceiro lugar pro Brasil no Miss Mundo. É um feito que só tu e a Kátia Pedrosa conseguiram. E o que que esse título representou para ti? Nossa, foi. Oi, oi. Oi, tô aqui. Vou colocar para carregar, que eu acho que tá, Tá, né, tá meio acabando. Pronto, pronto. Colocou? Não, ai, colocou. Então, foi o que eu falei. Quando eu fiquei, eu não tinha essa proporção da importância, né? E hoje eu tenho essa noção e para mim foi maravilhoso, assim. Foi é, uma coisa quando as pessoas falam, nossa, essa mulher foi a terceira mulher mais bonita do mundo. Para mim é uma coisa assim, sem sem precedentes, imaginar que eu poderia estar ali. Fora o orgulho, né, próprio que eu tive, né, a coisa de, nossa, eu cheguei tão longe, uma coisa meio que tão difícil, mas assim, realmente é um título muito importante, muda a vida, uma coisa que abre portas, né, de contatos de pessoas, de falar que você é Miss Brasil, que você é terceira colocada no Miss Mundo. As pessoas me pedem dicas e eu, assim, como para mim foi uma coisa muito instintiva, eu meio que sim, consegui pensar o que seria, o que
pode ter funcionado, mas para mim não era uma coisa que eu me preparei, eu pensei que eu iria fazer aquilo. Mas eu falo, eu bato muito nessa tecla mesmo, da naturalidade, de seguir seus instintos, de, enfim, é isso. E foi importantíssimo. Eu super envaidecida por esse título. E eu não sabia que era um título tão difícil de se conquistar, que tão poucas brasileiras, apesar de eu ser sempre fã, eu sempre torço para a brasileira ficar, eu sempre acho que vai ficar, porque eu acho que a gente é linda, que funciona. Mas, assim, essa coisa também do país valorizar os concursos, eu acho que faz muita diferença. Eu acho que isso tem um peso para eles lá, entendeu? De realmente eleger uma menina que valorize a Miss no seu país. Então, isso eu acho que quanto mais a gente tiver imprensa, divulgação, eu não sei porquê, mas eu tenho essa impressão de que as meninas em que, né, que o país... É claro, o Miss Mundo funciona como uma agência de modelo, eles ganham, Sim, né? Sobre o Miss Universo, a mesma coisa. Quanto mais você trabalha, quanto mais coisas você faz, mais o país tem um retorno também financeiro, enfim, N coisas, de contratos que você fecha, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, talvez esteja... O Brasil, às vezes, fica um pouco aquém nesse sentido, da gente talvez não, né? Se tivesse uma grande... Igual a gente vê os países que as meninas são... Que o povo ama o concurso de Miss é uma coisa assim, impressionante o feedback que as meninas têm, né? Tá de vez em sim, quando verdade. paralisando a imagem para você aí ou não? Sim, aham. Às vezes em quando Ah, fica meio paradinho, mas eu discuto bem, só que às vezes é uma travadinha. tá, eu vou ficar aqui que eu não sei por que que tá acontecendo isso. Ele tá aqui carregando, mas de vez em quando tá dando essas. Ai, gente, tantos amigos, Noé, que delícia! Minha ex-sogra, gatina, que fofo! Inclusive, eu vi que Marilene. alguém te pediu beijo aqui, deixa eu ver. Ah, gente, esse menino, Wagner, que coisa mais linda, que delícia, na minha turma de amigos. Nossa, gente, tô amando. Nossa, que delícia ver vocês aqui. Ai, amo demais, sempre me prestigiando. Queria mandar beijo um por um, por um, mas é impossível. Marilene, que trabalha com a gente. Fabiano, que arrasa nas lives. Ai, que delícia. Natália, que delícia, meu amor. Beijo. Nossa, gente, tô amando essa live. O D foi o primeiro, um dos primeiros. Na verdade, tiveram vários, mas eu lembro que ele falou comigo assim: eu tô impressionado como você é bonita pessoalmente. E eu juro. Foi aquilo que eu falei. Eu fui aprendendo o meu potencial, a coisa de ser Miss, com a coisa acontecendo. Sim, Então, assim, era tudo muito, para mim, era tudo muito instintivo. Eu ia, me montava do jeito que eu sabia, fazia o que eu achava que funcionava para mim e ia, entendeu? Nem sim, que isso. Então, era isso. sim. Anuska, eu também gostaria de saber de ti, como é que foi a tua volta pro Brasil? Como é que foi a tua recepção logo depois do Miss Mundo? Teve muita recepção? Como é que foi? Teve. Teve a coisa, né? Entrevistas, que aí Sim, realmente foi a coisa do que eu tive um pouco mais de tempo para. Porque esses 18 dias que foram antes do Miss Mundo, eu quase que fui ali, não sabia nem onde é que eu estava e sem muito saber o que era ser Miss, sem ter proporção da coisa. E aí, depois que eu cheguei do Miss Mundo, que foi, né? Nossa, sua classificação foi super importante, foi maravilhosa, você ficou muito bem no internacional. E aí eu fui aprendendo a coisa do ser Miss, né? Meio que com o sim, concurso acontecendo. E aí foi todo. Se no Miss Brasil já tinha sido uma surpresa, no Miss Mundo, então, foi gigantesca, né? Isso das pessoas, de todo mundo se surpreender, de na minha cidade todo mundo me conhecer. E foi aquilo, aquela virada ali de chave de uma menina que era uma estudante de psicologia para ser a Miss Brasil, terceira colocada no Miss Mundo. Foi aquilo.
E eu muito tranquila, assim, lidava com tudo naturalmente. Eu acho que essa coisa de talvez não ter internet o tempo inteiro me ajudou em algumas coisas, porque é aquilo, não teve hater, não teve, eu não tinha muito peso de crítica para talvez, né? Então foi acontecendo. E aí São Paulo e festas e eventos e conhecer pessoas que era para mim um universo assim da televisão, né? Distante. Muito legal, muito legal. Sim. E tu acredita que inglês é algo importante para participar do Miss Mundo, assim ou não? Qual é a tua visão sobre isso? Super importante. Hoje eu acho que é imprescindível, assim. Tem que ter, entendeu? Aliás, no mundo hoje, né? A gente tem que falar e tem que. E principalmente quando você vai para um concurso, eu não acho que, por exemplo, sei lá, se aconteceu de você não ter um inglês maravilhoso, ganhar aí, confia no seu taco, vai, faz o que der para fazer. Mas eu acho que se você, hoje em dia, que a gente tem tanta informação, você já vai concorrer para um Miss, eu acho que antes de qualquer coisa, isso é um. Hoje em dia é inaceitável não ter. Não inaceitável, mas é muito importante. É muito importante. Principalmente hoje, que tem a coisa da representatividade, da Miss ter sua voz. É muito mais isso do que necessariamente só a beleza física. Na minha época já era, já tinha essa pegada, Sim. mas muito menos do que hoje. Então a coisa de se comunicar, de ter sua voz, as pessoas saberem o que você pensa, o que você acha sobre os mais diversos assuntos, se você tiver segurança na hora de se comunicar para poder falar daquilo, não tem assim nem o que discutir, que eu acho que tem os seus pontos de garantia aí para ser muito mais competente a ganhar o título. Sim. Anuska, durante teu reinado, qual foi o momento assim mais marcante que tu lembra assim que pra ti é inesquecível? Meu Deus do céu, nossa, aconteceu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Foi assim, realmente uma avalanche, assim, sabe? Ganhar o Miss Brasil para mim foi uma coisa muito marcante, porque eu acho que foi o meu primeiro contato com o que seria aquilo, aquele universo. Sim. Né, colocar aquela coroa, foi, eu acho que a única vez que eu fiquei assim, no início, logo que falaram, assim, sei lá, 5 segundos, 6, eu fiquei meio que tipo, meu Deus, eu ganhei, não acredito, meu Deus, aquela coisa meio sem acreditar. Mas quando eu lembro que colocou a coroa e colocou a faixa, assim, e só tinha a minha mãe em Natal comigo, e ela meio que me aplaudindo, assim, e feliz, porque aquilo ali para mim foi muito marcante, assim. Eu acho que até mais do que o Miss Mundo, porque talvez no Miss Mundo eu tenha tido esses 20 dias ali para meio que imaginar, nossa, eu sou a Miss Brasil, meu Deus do céu. Mas a coisa da coroação do Miss no meu ano foi muito emocionante, muito surpreendente para mim. Então, assim, foi muito marcante mesmo isso. E aí, milhões de acontecimentos que, assim, é impossível de esquecer, de coisas que foram acontecendo, dessas portas todas que se abriram. Eu fiz muitas coisas legais, eu conheci pessoas que eu admirava. Eu lembro quando eu desfilei na Hebe, eu já tinha até passado a faixa, mas eu era super apaixonada, minha avó adorava. E aquela coisa de ver, ela era uma mulher tão, uma presença tão forte, foi maravilhoso. O Clodovil também, que ficou meu amigo na época, ele foi jurado, me chamou para participar de um concurso. Eu cheguei aqui em São Paulo, ele me tratou uma rainha, assim, uma super produção e ter contato, ter, né, com essas pessoas, assim, com esse universo que para mim era muito distante. Até porque naquela época não tinha rede social, você não tinha essa proximidade para saber da vida das pessoas. Era uma coisa tipo, é isso, da televisão, assim, de distância Sim, também, né? sim. Anuska, como é que tu se sente sabendo que tu é um ícone no mundo Miss, que tem vários fãs, que várias Misses se inspiram em ti? Como é que tu se sente? Eu fico muito feliz. Eu aprendi a amar o mundo Miss, né? A verdade é essa, assim. Porque aí depois que você tá, você começa a acompanhar tudo. Você quer ver os concursos, você torce para as candidatas, você quer que as meninas se preparem, você já tem uma noção do que funciona, do que não funciona, pelo menos
com a sua experiência, né, no Miss Sim, Mundo, no Miss Brasil. Então, assim, apesar de ter sido essa coisa instintiva, você, depois que você raciocina sobre o que funcionou, por que deu certo, você começa a ter um pouco dessa noção e você fica muito feliz quando as pessoas reconhecem que, apesar de ter sido uma coisa muito, né, assim, e que funcionou. Não sei como, mas deu certo. E das pessoas me perguntarem e quererem saber, e quererem dicas e me adicionar e conversar sobre esse mundo. E fui aprendendo, fui gostando e realmente a gente tem um grupo hoje de misses, somos amigas sim, né? E assim, é maravilhoso quando a gente se encontra e fala sobre os concursos, os percalços, a gente se reúne para assistir juntas, a gente palpita, a gente fala bem, a gente fala mal, mas assim, sempre com aquele meio que sentimento de torcida para que a Miss Brasil brilhe, para que o concurso seja cada vez mais, tenha mais visibilidade, né? Que a gente sabe como as meninas se empenham para serem misses. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente tem que dar seu valor e tem que amar, né? E saber a importância que é você ser uma representante de alguma maneira do seu país, né? Falar bem, saber falar sobre os assuntos. E por exemplo, eu tenho orgulho, eu tive muito orgulho de representar, de saber que eu estava representando o meu país num concurso internacional. E eu ficava muito feliz quando as pessoas falavam que gostavam do Brasil, que tinham vontade de conhecer, que isso, que aquilo. Então, assim, realmente você está carregando um nome não só seu, da sua sim, imagem, mas assim, de todo o carisma, o estilo, a cultura do seu país. Então, nossa, é muito legal, é muito legal. A gente sim, aprende a amar mesmo esse universo. sim. Anuska, qual tu acha que é o perfil que o Miss Mundo Brasil busca para sua vencedora e que o Miss Mundo também busca para sua vencedora? Então, eu acho que isso, assim, eu acredito muito na coisa. Hoje em dia a gente sabe que a Miss tem que ter, isso, voz, Sim, representatividade, N coisas. Eu acredito que a Miss tem que ser linda, porque afinal de contas a Miss é Miss, todo mundo espera isso. Então, assim, eu acho que além da beleza, hoje a gente tem muito mais somatórias de coisas que fazem o negócio acontecer. Mas, assim, eu acredito muito, apesar de toda a preparação, do brilho no dia do concurso. Sabe aquela coisa do negócio acontecer? sim, E eu acho que a segurança, você está bem preparada, tranquila, tudo isso soma pontos. Então, tudo que você puder fazer para naquele dia estar ali confiante, passar isso para as pessoas e fazer a coisa acontecer. Porque às vezes é uma menina que é super preparada e chega no dia, não sei se é o nervosismo, talvez o peso, talvez a coisa da opinião das pessoas. Enfim, eu acho que é muito importante você estar segura, preparada e fazer a coisa com acreditando que vai acontecer. Então, assim, eu não sei exatamente o perfil. É claro que hoje essa coisa da representatividade, da voz, do discurso, tudo isso é muito importante. sim. Mas eu acho que um conjunto, acredito um pouco nessa coisa de que eles, cada ano, querem meio. Oi, 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 voltei? Oi, voltou. Eu não sei por quê, deu uma caidinha aqui no meu. Tá carregando, mas eu não sei por quê. Mas enfim, eu Sim, acredito nisso, mas que é meio que a gente não sabe. A gente sim, não. Então, acho que você tem que fazer o seu melhor e se tiver que ser a hora, vai ser. E se preparar, porque quanto mais seguro e tranquilo você tiver, a chance da coisa acontecer é muito maior. sim. Anuska, eu recebi bastante essa pergunta que foi: tu tá acompanhando o Miss Mundo Brasil 2021? Tem alguma favorita? Então, eu estou acompanhando. Que eu falei, A missóloga. entra e não sai mais. Mas assim, eu tô trabalhando muito esses dias. Eu não tô, tipo, super.
um afinco ali de todo dia assistir, de ver, mas eu sempre estou passando, as meninas, algumas começam a me seguir, eu vou lá, entro, olho, e tem muito isso, assim, da gente... tem algumas que a gente prefere, algumas que a gente acha que vai funcionar bem lá fora, que vai representar a gente bem, mas eu acho que concurso é isso, é o dia, é a surpresa, é aquela coisa que às vezes a gente tem aquela candidata que a gente está super apostando, que tá linda nas fotos, mas chega no dia do concurso, parece que a coisa não acontece. E, enfim, é isso. Eu acompanho sempre, estou sempre de olho, sigo todo mundo relacionado à Miss, a site de Miss, a missólogos, e estou sempre de olho, sempre de olho. A gente não consegue depois. Quer dizer, algumas meninas até conseguem depois sair do Miss e não gostarem mais, não sei o quê, mas comigo é meio que impossível. Assim. A gente fala disso no grupo, a gente palpita, a gente fala, as meninas se destacam, todo mundo fala, enfim, é isso. Não tem como não ter contato e não torcer, não ter uma ideia do que está rolando. Sim. Apesar dessa coisa da pandemia ser complicado, o ano passado eu participei de uma das seletivas, a gente fez tudo meio que online. E foi muito legal, porque o contato com a galera ali, falando sobre isso, é um assunto que eu amo, enfim. E aí a gente está sempre na torcida, assistindo, vendo. O dia que tá passando o concurso, eu meio que, se eu posso, eu assisto, e aí é isso. Sim. Anuska, chegando agora perto do Miss Mundo Brasil 2021, qual dica tu daria para as candidatas que estão nos assistindo ou que vão nos assistir depois que a live for postada? A dica é essa, eu acho que você tem que estar segura de si, você Sim. tem que estar segura de que você está fazendo o melhor, não se deixar abalar psicologicamente por opiniões, você confiar no seu taco e fazer o melhor que você puder, tranquila. Enfim, deixar a estrela brilhar no dia. Confiar no seu taco, fazer a coisa acontecer e é isso. Meio que acreditar mesmo, acreditar que aquilo ali. Mas é aquele acreditar meio que. Eu tenho muito isso na minha vida, assim. Eu tenho certeza que aquilo vai, se tiver que ser bom para mim. Eu entrego muitas coisas na mão de Deus, meu anjo da guarda, e meio que se tiver que ser bom para mim, eu quero estar tranquila, eu quero fazer o meu melhor. Eu tento fazer isso. Em tudo na minha vida, em tudo, no meu Sim. trabalho, enfim, meio que é isso. E eu acho que a gente tem que chegar nesse espírito, sabe? De eu vou fazer acontecer aqui hoje. E eu acho que essa confiança, para mim, no meu caso, principalmente que conhecia pouco, hoje em dia eu acho que quanto mais informação, mais seguro você fica. Porque é claro que se você conhece onde você está se metendo, você tem noção de como se comportar, do que fazer, você tem histórias né, estudar sobre o concurso, sobre o que funcionou, o que deu certo, assistir. E então eu acho que você tendo isso, você fica muito mais segura de si ali na hora de tratar daquele assunto. Você conhece sobre aquilo. O meu teve a parte da segurança, exatamente pelo contrário, porque eu meio que não tinha ideia. Mas eu acho que foi um ponto muito positivo, assim, que para mim deu muito certo. Sim. Outra pergunta que eu recebi bastante foi: tu pensou em competir no Miss Brasil Universo logo depois do Miss Mundo ou não? Então, logo depois do Miss Mundo, não. Eu voltei muito no foco de terminar a faculdade. Eu tranquei Sim. 6 meses e eu estava muito com esse foco na época. Então, assim, eu queria voltar. Para mim, assim, foi tudo muito novo. Eu aproveitei muito, mas eu tinha uma cabeça um pouco interiorana, assim, no sentido de eu não queria me mudar para uma capital. Eu tinha um pouco de medo. Eu não sabia se a coisa aconteceria para mim. Eu demorei muito até para começar a ser modelo, de assumir isso como profissão. Porque até Sim. então eu tinha muito aquela coisa de não, eu quero fazer faculdade, beleza é uma coisa muito passageira. E se eu for investir numa carreira, de repente isso dure muito pouco. Eu não tinha muito essa proporção. E também o mercado mudou muito daquela época para hoje, assim, tanto que eu trabalho até hoje.
E foi mudando, foi se adaptando, e as coisas foram acontecendo. E até que chegou uma hora e eu falei, eu vou aproveitar e vou viver meio que disso. Talvez eu tenha perdido um pouco o time, não sei Sim, também se foi, mas era o que eu pensava na época, era o que eu achava que ia ser bom para mim. Mas assim, chegaram a me convidar para participar do. Chegaram a convidar, assim, um tititi para eu concorrer. Ah, você tem que participar do Miss Brasil Universo, que você vai ser. Você foi tão bem no Miss Mundo, você vai ser uma ótima. Mas assim, ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de medo e na época não tinha muito essa coisa da Miss tentar várias vezes. sim, Então, como eu tinha ido muito bem no Miss Mundo, tinha algumas pessoas que falavam, vai que você, tipo, diminui, ou, né, você foi terceiro lugar no Miss Mundo, de repente você nem ganha o Miss do Estado ou o Miss Brasil. É... E eu ficava um pouco nessa insegurança de saber se aquilo seria bom ou não para mim. sim, Então, assim, chegou a rolar um tititi, mas eu não. Eu fiquei meio que nessa. Não, já foi legal ter ficado. Eu tinha um pouco essa insegurança, um pouco esse medo, assim, de. Algumas pessoas falavam que não, você tem que concorrer, e outras pessoas também diziam isso. É por isso que eu falo que essa coisa do hater às vezes te desacredita de certas coisas. sim, Eu acho que se fosse hoje, eu iria tentar. Mas na época, nossa, você foi. Tem 11 anos que ninguém fica em terceiro lugar. E depois disso, mais uns dois, três, até hoje, né? Então, assim, eu ficava, você vai, tipo, rebaixar seu título? Meio que isso, assim, entendeu? Então, eu tinha sim, um pouco assim. Como não era uma coisa que era prioridade para mim, ser Miss, né? Eu fazia faculdade, eu tinha outros, né? Universo, outras coisas, assim, que eu imaginava. Eu meio que deixei passar, assim. Né? Na minha época era 24 anos a idade máxima, eu ganhei com 19, 20, então tinha que ser aquela coisa que eu tinha que pensar muito rápido. sim. Então eu meio que deixei, assim, fiquei com meio um pouco de insegurança e talvez hoje eu acho que eu participaria, sem o menor problema e tentaria, mas naquela época eu tive um pouco de receio. Sim. Anuska, eu pesquisei sobre ti e eu vi que a tua família tem uma confeitaria, é verdade? Verdade verdadeira. A minha família tem uma confeitaria no interior de Minas há 51 anos. É Ai, que legal. super tradicional, super assim. E tem várias coisas lá que é meio que um hábito assim da cidade, né? Já hoje já ultrapassou fronteiras de só ser da cidade. E é aquela coisa assim que todo mundo leva de presente, representa a cidade. Assim. Você vai para lá, o que você tem que fazer em Valadares? Aí na confeitaria Prado, comer as coisas da Prado é super tradicional. E eu tenho um orgulho da minha família ter conseguido isso, porque foi aquilo, começou em casa, com a maior dificuldade, a minha avó fazendo no fogão em casa, e a coisa foi crescendo, e a minha avó é uma mulher também, minha família de mulheres muito fortes, minha mãe, minha avó, quando começou, era meio que isso, oferecendo para os vizinhos, e a coisa foi acontecendo, e hoje é uma tradição, assim, eu tenho um orgulho. Adoro toda vez que eu vou para Valadares, eu vou para lá, eu me acabo, eu gosto de tudo que tem lá. Você não enjoa, não, não enjoo nunca. Tem umas fases. Tem uma época que eu só como isso, outra época só aquilo. Mas hoje, que eu não moro mais lá, eu chego assim, enlouquecida de saudade das coisas, com vontade de comer tudo. E é tudo muito delicioso mesmo. E essa coisa da família, da tradição familiar e de ter crescido junto com a cidade, praticamente. Então é Sim. maravilhoso. Sim. Anuska, em 2009, tu voltou para concurso de beleza, que foi o Mister World, e tu esperava voltar. Como é que foi essa volta? Como é que foi esse concurso? Nos conte. Não, é um concurso, na verdade, nem foi tão menor, que acho que tinham 75 candidatas, se não me engano. Sim. E é um concurso, né, para quem não conhece, só para mulheres casadas, mas é um perfil completamente diferente do Miss Mundo, assim, porque a mulherada meio que vai. É claro que tem várias meninas que vão realmente no perfil de eu vou para ganhar, Sim. mas meio que, como não tem essa coisa da idade, tinha meninas de 20 anos até meninas de até 50, 51. Acho que a Ai, mais que velha legal. é 51, E quase que é um encontro de amigas, assim. Fica batendo papo. Claro, tem as obrigações e tal, mas não tem aquele peso talvez, do Miss Mundo, do Miss Universo.
foi muito divertido, assim. Foi no Vietnã também, um país, né, diferente, que as pessoas amam o concurso. Legal. Sim. Muito legal. E assim, eu fui meio que. Eu já fui muito mais segura, né? Por já ter participado de outro concurso. O Henrique me convidou e eu, vou ver qual é. E fui, assim, e iria de novo, assim. Sabe aquela coisa de. É isso, você aprende a gostar do universo dos concursos ali. E a coisa fica meio que já no automático na sua vida, já faz parte ali. Eu fui muito mais entendida sobre Miss, sobre como se portar como Miss, sobre N coisas. Então, para mim, foi tranquilo, foi divertido, foi maravilhoso. Eu fiquei em quarto lugar. Também sem intenção de ficar classificada, e aconteceu. Sim. A Nusca, eu recebi bastante perguntas pra ti, então vou ler, que o pessoal mandou bastante coisa. Inclusive, se Adoro. quiserem perguntar algo, podem perguntar na caixinha ou aqui que eu vou ler pra ela. Vamos lá. O Tarcísio te perguntou: Anuska, quem mais te ajudou no Mundo Miss? Nossa, teve tanta gente que me ajudou, tanta gente que me ajudou. Desde assim, o meu maquiador e cabeleireiro na época, que era da minha cidade, o Mário Jorge, o Ronan, algumas pessoas que me ensinaram os mínimos passinhos, assim, de tipo, faz isso assim, na correria. O meu coordenador, que ele que me colocou no Mundo Miss, né, que me descobriu, que achou que Sim. eu tinha competência para isso, que é o Márcio Bonfim, e ele tem um olho para coisa de Miss, que é um negócio impressionante. Ele acreditava em mim antes de eu acreditar, a verdade foi essa. E não, vai dar certo e tal, você é maravilhosa e vai dar tudo certo. Ele foi uma das pessoas que foram muito importantes. O Bonerges era um querido comigo, assim, também, na época. Enfim, a minha família, né, que super me apoiou e nunca tinham imaginado que iam ter uma neta ou uma sobrinha e fizeram a coisa acontecer. A minha mãe, que sem entender nada do universo também, ela de Mise, ela falava, não, vai dar certo, vai que vai dar tudo certo. E aquela coisa de me deixar confiante e acreditando que poderia realmente acontecer e que se não acontecesse também, eu não ia ser pior, eu não ia ser perdedora, eu não ia ser, simplesmente não tinha acontecido e tá tudo ok. Então, assim, foram pessoas muito marcantes. Os missólogos todos que me apoiaram, que me escreviam, que me davam dicas, que foram me ensinando o que era ser Miss, né? E eu lembro que, assim, eu não sabia nada realmente e eu fui conversando com essas pessoas, tendo informações sobre o universo do mundo Miss e aprendi com vocês. Enfim, várias pessoas e portas e universos diferentes que se abriram para mim nessa coisa de concurso. Sim. A próxima pergunta também foi do Tarcísio e ele te perguntou: na tua opinião, o Miss Mundo mudou muito nas últimas décadas? Mudou, né? Mudou bastante. Mudou a coisa, né? Até do Beleza com Propósito, que eu acho bacanésimo. Na minha época Sim. já tinha, mas era uma coisa que talvez contasse menos, assim, tinha uma importância, mas não era tão imprescindível que fosse uma coisa tão ativa como é hoje. Eu acho isso massa. Algumas coisas, tipo, eu amo traje típico, eu acho bacanésimo. E eu fico meio assim de. Não, não é uma coisa que tem mais, né? Nenhum dos dois. Assim. Tem, mas é, fica aquela coisa de. O meu ano já não chamava traje típico mais, chamava traje espetacular. Então era uma coisa meio que você tinha que levar uma coisa fantasiosa que representasse o país, mas é uma coisa que eu gosto que agora não tem mais e que eu acho maravilhoso, a coisa da cultura, da fantasia, eu acho um show. O biquíni, eu acho, nem precisa ser na final, mas eu acho bacana, porque a coisa da desenvoltura ali, de ver também a forma física que eu falei, eu gosto, não querendo, que não acho que tem que ter medida padrão, nada disso. Eu acho que tem que ser um conjunto de coisas. Mas eu gostava do desfile. Eu acho que talvez
não para entrar na final, mas talvez nas preliminares, acho interessante. Enfim, eu acho que essa coisa hoje em dia, né, da Miss ter voz, da representatividade, saber falar bem, saber levar a cultura do seu país e a imagem mesmo, importantíssimo, importantíssimo. Carisma, simpatia. Então, eu acho que isso é uma coisa que, para mim, isso foi o principal, que mudou mais, Sim, assim. Antigamente era uma coisa muito mais da beleza, hoje em dia é muito mais competitivo, porque além da beleza, tem que ter a coisa também de todo o conteúdo e de assuntos e de N coisas que eu acho que são imprescindíveis. Não adianta ser só bonita, que realmente hoje não cola mais. Ainda bem, sim, no mundo todo, tomara que seja assim. verdade. A próxima pergunta também foi do Tarcísio e ele te perguntou: a grega era lindíssima, né, mulher? Maravilhosa! Ela não tem nem o que comentar, assim. É o que eu falei, ela era linda, uma cara linda, 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 linda. E preparada, e aquilo, né, que eu falei. Realmente, ela se destacava, assim, de você chegar e olhar entre todas as candidatas, era aquela pessoa, assim, que você, nossa, essa menina tem um ziriguidum, ela tem uma coisa que sabe funcionar, sabe? Meio que isso, maravilhosa. Quando ela passou a Sim, faixa, ela ainda estava mais bonita do que eu achei que no Miss Mundo. Ela teve um problema muito sério com a comida lá. Então, no dia do concurso mesmo, ela estava meio cheinha e ela teve muito problema com a alimentação lá. E aí, então, quando ela passou, eu achei que ela estava linda, mais segura, mais preparada. A coisa dos protestos também deixou todo mundo um pouco tenso, assim, o estádio. Nossa, o dia do concurso foi uma segurança, uma coisa assim, de chefe de Estado. A gente não tinha dimensão do que era aquilo, assim. Então, acho que quando ela passou também, a coisa dela estar plena, segura, e isso tudo é um conjunto de coisas que faz a pessoa resplandecer, ficar mais bonita ainda do que já é. sim. A próxima pergunta foi: o Brasil não classificou em 11 edições antes de você. Inclusive, deixou de participar em 88 e 89. O Miss Mundo é um concurso muito difícil e imprevisível? Foi o Tarcísio com essa pergunta também. Na verdade, assim, quando eu fui, eu não tinha essa noção, já falei mil vezes sobre Sim, isso. Dizem que é um concurso muito imprevisível, assim, que você nunca imagina que que a Morla está querendo, a dona Júlia. Mas assim, é, é aquilo. Ela, no nosso ano, a gente teve essa proximidade, ela foi muito simpática e muito com todo mundo. E sim, eu, na verdade, não tive esse peso dessa dificuldade, porque era uma menina completamente despreparada que cheguei e fiquei em terceiro lugar. Mas eu fico muito triste, porque vários anos eu imaginei que a gente estava. E a gente chegou realmente muito perto várias vezes. Então você fica sempre naquela deduzindo coisas que podiam estar travando essa coroa para nós. A sim, verdade é essa. Para a gente trazer para o Brasil e porque a gente. Assim, a organização do Henrique é muito maravilhosa. Ele leva as meninas muito preparadas, assim. Eu acho que a coisa da divulgação, talvez internacional, tenha, né, das pessoas valorizarem o concurso no país, tem um peso, que talvez tenha. A gente, na verdade, não sabe isso. Mas não tem. Eu acho que a gente faz. Eu não acho que as nossas candidatas levam menos do que as outras que ganham. Então, sim, realmente é uma incógnita do que eles querem, do que. Eu não sei se eles têm meio que um tipo para aquele ano que eles querem que ganhe, que tenha tal voz, ou que represente alguma, né? A gente não sabe disso, a gente não imagina, assim. Mas eu acho que realmente não tem. Isso é uma coisa que a gente não vai saber. Tipo, é aquilo. Chega na hora, funcionou, deu certo, foi classificada, a gente fez bem o nosso papel. Eu acho que é só uma questão de sorte. Naquele ano, calhar que vai ter o conjunto e que não sei o que ela, de repente, né, espera. E o corpo de jurados também tá ali no speed para eleger a brasileira, porque para mim é só isso. Não tem uma fórmula.
Sim. Próxima pergunta foi do Denilson Bonato. Ele te perguntou: pão de queijo, acarajé, moqueca capixaba ou pastel de feira? Qual o seu favorito? Jesus Cristo, pode ser todos? A pessoa, ela vai se adaptando. Ela tá ali, ela tá em Salvador, ela quer comer acarajé. Eu vou para o Espírito Santo, eu quero comer moqueca. Eu chego lá já naquela vontade. Eu vou para Valadares, eu quero comer tudo da Prado. Quando eu estou em Valadares, é a confeitaria. Enfim, gente, eu sou uma pessoa super adaptável assim, às situações, aos gostos, aos costumes dos lugares. Eu gosto disso, eu gosto de estar nos lugares, eu gosto de conhecer, eu gosto de saber, eu sou super curiosa. Sim. E amo pastel, gente. Todo domingo eu vou na feira comer pastel. Eu adoro essas programações brasileiras, deliciosas e a gente usufruir da cultura de que cada lugar está te oferecendo. Se eu estou aqui em São Paulo, eu estou curtindo o frio. Se eu estou na Bahia, ai que delícia, que calor, que não sei o quê. Eu tenho até as playlists que eu escuto nos lugares de acordo com o clima que eu estou sentindo. A pessoa ela vai se adaptando. Eu falo que eu sou igual inseto, eu me adapto a qualquer ambiente. A outra perguntinha foi do Wagner Mate. Ele te perguntou: Minas ou Bahia? Minas ou Bahia? Minas. Ah, depende. Eu amo São Paulo, eu moro em São Paulo, né? Eu sou apaixonada, eu acho que no Brasil é a cidade hoje que é o meu lugar, assim, aqui. Mas quando eu vou para Minas, tem minha família. Sim. Na Bahia eu convivi muito tempo, agora os últimos 6 anos, meu ex-marido é baiano, então eu ficava entre Salvador e São Paulo, adorava também. Adoro praia, adoro o clima, adoro o povo, adoro a simpatia. Enfim, gente, não tem como. Eu sou igual circo, eu sou itinerante, assim. Cada hora eu tô num lugar aproveitando o melhor que pode me oferecer. Anusca, aí olhando hoje, o que que tu vê assim que o mundo Miss ele transformou na tua vida? Que tu entrou uma pessoa e saiu outra. Tudo, né, gente? Tudo. Hoje é minha profissão, o que eu trabalho, é, as pessoas que eu conheci, as portas que se abriram. O mundo, o universo, apesar de eu tinha aquela coisa muito de morar no interior, fazer Sim. faculdade, era, né, o meu universo era um pouco muito mais restrito. Depois que eu fui Miss, o horizonte cresceu, aumentou e não tem como, é um antes e depois na vida de qualquer pessoa não tem como não ser importante. Sim. Anuska, eu sei que tu é formada em psicologia, também formada em moda, mas nos conte, como é que tá a tua vida hoje? Como é que foi depois do reinado? Nos conte. Eu sei que o povo quer saber. Pois é, a minha vida hoje é isso. Eu estou morando em São Paulo, Sim. oficialmente. Estou recém-divorciada. É, amo o meu trabalho hoje, que é uma coisa que eu demorei muito tempo para realmente me dedicar e viver disso e encarar como uma profissão realmente. Era uma coisa que eu fazia durante muitos anos, meio que um hobby. Eu tinha um pouco de preconceito a coisa de ser só modelo. Sim. Apesar de ser uma coisa que era rentável para mim, mas eu tinha, gente, mas eu também tinha essas preocupações todas. Já vai ser uma carreira muito curta, eu tenho que ter uma faculdade. E acabou que nessa época, logo depois do MIS, eu foquei muito nisso. Eu sempre fui uma pessoa que adorou, eu sou muito criativa, gosto de moda, gosto de decoração. Esse universo para mim é muito apaixonante, assim. E quando eu fiz meu primeiro vestibular, a faculdade de moda era uma coisa assim, pouquíssimas no Brasil, muito inatingível para mim. Eu adorava psicologia também, optei por fazer psicologia e depois Sim. realizei meu sonho. Trabalhei muitos anos com moda, com exportação, com várias coisas. Já tive uma filial da confeitaria, já fiz muita coisa assim. E eu sou bem pau para toda obra também, entendeu? E a coisa de ser modelo no começo foi muito aquilo. Ah, estão me chamando, ah, é bacana, tá rolando, o cachê é bom. E a coisa foi acontecendo, 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 numa proporção assim que hoje é a minha profissão. E eu vivo, eu adoro,
porque convivo com muita gente diferente, cada dia num lugar, cada dia num horário, fazendo mil coisas, conhecendo pessoas, representando, né, meio que pessoas e personagens ali que eu gosto, assim, que tem a ver comigo. E, enfim, eu gosto disso. Eu gosto muito de viajar e a profissão também me proporciona muito isso. Enfim, eu sou muito feliz, assim, com a minha vida hoje. Eu sou uma mulher muito bem resolvida com as minhas escolhas e, e vou cada dia tentando fazer o meu melhor e as coisas vão acontecendo, graças a Deus. Sim. O Luan te perguntou quantos anos você tem como modelo? Nossa, é assim, como modelo profissional mesmo, foi o seguinte, eu fazia vários trabalhinhos como modelo desde os 14 anos. Meu primeiro desfile foi com 2 anos. A pessoa já tinha uma Sério? veia, juro. Ela já tinha uma veia para fazer aparição ali, assim, forte, desde muito pequena. Sim. Desinibida para frente e tal. Então, eu era aquela criança, assim, que todo mundo me chamava para ser. Eu não fui uma criança linda, eu era bonitinha, assim, e tal, mas não fui uma criança linda, mas eu era muito desinibida, conversada para frente, sou até hoje. Então, assim, era aquela que você sabia que não ia dar para trás, que ia chegar na hora do desfile, ia chorar, ia falar, ai, mãe, não quero, isso aqui. Eu ia. E, assim, eu ia. E com 14 anos ou 13, eu já fiz um comercialzinho, porque eu já era muito alta, magricela, meio adolescente, assim. Comecei a fazer algumas coisas e eu trabalhava com isso, bem como hobby, assim, na minha cidade durante muitos anos. Fazia vários comerciais de televisão, mas era aquilo meio que naquele universo ali restrito da minha cidade. Fiz algumas coisas em Belo Horizonte, que me chamavam, eu ia, participava. Participei de um concurso quando eu tinha uns 16, 17 anos, de Look of the Year. Fui classificada na etapa Minas. Depois participei de um Garota Turismo também, que eu gostava de coisa que tinha prêmio, eu adorava prêmio. Então, tipo, Garota Turismo, era as 5 primeiras ganhavam uma viagem. Eu, nossa, eu vou concorrer nesse negócio porque eu quero ganhar uma viagem. Minha primeira viagem para Nova York. Eu fiquei em Ai, que terceiro lugar. legal! Fiquei em terceiro lugar. E aí conheci o Márcio nesse concurso. E ele Sim. falava, nossa, você é linda para participar do Miss Minas Gerais, do Miss Brasil, você vai dar uma Miss linda, não sei o quê. Eu, tipo, nem imaginava. Mas ok, foi também isso. E assim, mas era aquela coisa, voltava para minha cidade, fazia minha faculdade, era uma coisa bem de hobby, assim, sabe? Sim. E aí, com essa época, eu já fazia, né, bem local, mas já fazia várias coisas como modelo, até eu me mudei para Belo Horizonte com 24 anos. Viajava para fazer alguma coisa, via aqui em São Paulo. Quando o MIS aconteceu, milhões de trabalhos, né, como modelo e como, enfim, começaram a... Como Miss, como jurada, viagens, enfim, N coisas. E então, assim, se for... Mas, assim, aquela coisa de entrar numa agência e trabalhar como modelo... Eu acho que isso aconteceu na minha vida real, como profissão mesmo, e ter ali, ó, o DRT, quando eu tinha 27 anos. Já fazia muitos trabalhos, mas não era uma coisa profissional, Sim. entendeu? Tinha sido Miss, tinha feito muitas coisas, mas aquela coisa, Miss é uma coisa, modelo é outra, né? Sim. Então, com 27 eu fui numa agência em Belo Horizonte e falei, eu vou ver como é que vai ser essa coisa de ser realmente modelo. Tirei meu DRT e comecei a realmente trabalhar. E proposta para vir para São Paulo. Na época eu morava em Belo Horizonte, vinha para trabalhar, mas não mudei oficialmente para cá. Eu comecei a trabalhar em São Paulo, aqui como realmente me dedicar só a isso. Eu já estava com, acho que foi depois que eu me separei do meu primeiro marido, uns 34 por aí, uns 34. Que era realmente, eu já tinha um contato, porque eu já participava, já era da Ford de BH, mas fazia trabalhos em São Sim. Paulo, mas não vivia disso. E aí, com 34 anos, eu meio que mudei para São Paulo e comecei a assumir a coisa de você modelo, vou ver qual é, e aconteceu. Sim. Anuska, então, te agradecendo. Foi uma live incrível, maravilhosa. Eu amei fazer uma live contigo, amei te conhecer. Tu é uma rainha. Muito obrigado por essa oportunidade. E os meus seguidores amaram também te conhecer. Chegou várias perguntas, bombou. O pessoal comentou muita coisa aqui.
E foi uma honra imensa fazer uma live contigo e te conhecer. Muito obrigado Eu mesmo, de amei coração. demais também, foi um super prazer. Adorei todo mundo que veio aqui. Luan, Mal, que lindos, gente. Ananda, meu Deus, muita gente querida. O Johnny que fez a pergunta. Nossa, uma galera assim que eu amo, que eu amo muito, muito mesmo. E que do mundo Miss e amigos meus também. Minha mãe, Miss, vem aqui, que linda, mãe, te amo. Você é o Ai, amor um da beijo minha pra tua vida. mãe. Ela tá aqui. E ela não é muito de internet, não, mas tá aqui. Amor da minha vida. Você também é o amor da minha vida. E é isso. É isso. Sempre que tiverem dúvida, que quiserem me. Eu sou uma pessoa muito acessível, assim, principalmente quando se trata de. Que eu gosto do universo, né, de Miss. Sim. E me sigam, eu dou palpites, me façam perguntas, o que tiver no meu alcance, assim. Eu teria o maior prazer em responder, em participar. Adoro ser jurada, adoro conviver nos concursos, adoro vocês que dão dicas. Eu vivo nos grupos, vendo palpite de todo mundo, Toda adoro mistóloga. as lives, mando um beijo para todo mundo. Porque eu não tenho mais tempo assim para fazer isso tanto quanto eu gostaria, mas nossa, a gente realmente é uma paixão, o mundo Miss, e você não consegue mais sair. É isso. Sim. Anuto que eu tenho dois últimos pedidos pra ti. O primeiro é que tu deixe uma mensagem pros teus fãs, seguidores, apoiadores, que eu sei que tu tem vários. E o último, se eu posso tirar uma foto, um print contigo, né? Que não é todo dia que conheço Oscar Prado. E eu tenho que guardar essa foto. Claro que pode fazer a foto. Quer fazer agora ou depois? Pode ser depois. Já tu Então vai tá. deixar a tua mensagem primeiro. A mensagem é isso, gente. Façam o melhor que vocês puderem e tudo que vocês forem fazer. Confiem em você, no seu potencial. Mesmo que seja só você. Mas se você fizer, se der o seu melhor dentro do que você está fazendo, já vai ser meio caminho andado. Entreguem, confiem no anjo da guarda, fiquem tranquilos, façam o bem. Enfim, não tem muito. Se posicionem em situações complicadas. E é isso, a gente tem que lutar para ser feliz, correr atrás das coisas e fazer as coisas acontecerem, para que a gente fique sempre bem, porque isso transparece, as pessoas, né, estudem, entendam sobre o que vocês vão falar, sobre o universo que vocês vão adentrar. E eu acho que é isso, né? Confie em si mesmos, a verdade é isso. Era muito isso, vamos que se tiver que acontecer, vai acontecer. E você ter aquela confiança que eu falei antes, de acreditar mesmo que se aquilo ali tiver que ser, vai ser. E fazer a sua parte, óbvio, que também não adianta só entregar para Deus e não fazer nada. Tem que fazer o Verdade. melhor que você puder e fazer o melhor que você puder e entregar. Entregar e saber que se aquilo tiver que ser seu, vai ser e pronto, acabou. É meio que isso. Sim. Eu só vou desativar os comentários aqui para tirar o print contigo. Pera aí. Pronto. Ai, meu Deus. Desativar aqui. Desativei. Só arrumar aqui, daqui a pouco eu deixo que é o celular, que eu sou bem desastrado. Ai, meu Deus. Eu tô aqui congelada. Tudo? Ai, Tô. pera aí que eu não tirei ainda. Gente, a Ah, pessoa aqui, ó. pronto, tirei. Anuska, muito obrigado por tudo. Eu vou postar o nosso print depois que eu postar a Ai, live. posta. Eu amei muito. Ah, eu que te agradeço. Eu amei a Você sabe energia que que eu entro passa nas de uma pessoa lives com você, maravilhosa. com o Tarcísio, o Palpito, mando beijo. Gente, Rogério, meu amigo, gente, tá tão deliciosa essa live, não dá nem vontade de ir embora, mas é isso aí. Tô Não dá amando estar mesmo. aqui, Tá de ficar assim, ó, muito tempo junto contigo. batendo papo e conversando aqui até amanhã. Sim. Logo depois também vou postar no YouTube, vou te mandar o link, vou postar aqui com a rasta pra cima. Então, quem não Adorei. assistiu agora, vai assistir no YouTube depois que for postada também. Isso. Quero todo mundo aí de olho no Miss Mundo. Já ficamos ligadinhos no Miss Universo, torcendo pelas brasileiras e confiantes de que logo, logo é só uma questão de essa coroa vem pra gente. Tomara que Deus te ouça que a gente tá Essa, precisando, né? é isso mesmo, é isso mesmo.
Sim. Anuska, uma boa noite pra ti, você é uma rainha e muito obrigado por tudo. Obrigada a você, amei muito, muito, muito. Obrigada a todo mundo que veio e que está aqui presente. Grande beijo, tchauzinho, tchauzinho, pessoal.